Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso primeiro artigo do IL Flash fala sobre um velho vilão, que é o vilão do controle de preços. É um artigo do Francisco Machado, do Instituto Líderes do Amanhã. O arroz está caro. O governo deve controlar o preço? O texto é provocado por uma informação que é de que no segundo semestre de 2020 o preço do arroz mais que dobrou repentinamente. Como o arroz é um produto básico na mesa do brasileiro, faz parte tipicamente da nossa dieta, o aumento não passou despercebido, não foi ignorado pelos brasileiros. E aí muitas vozes vindas lá do campo do dirigismo, do campo do intervencionismo, do campo antiliberal, vão proclamar que é necessário que nós controlemos os preços, que nós promovamos a interferência do Estado, a interferência dos governantes nos preços. Quando os bons economistas liberais a exaustão já teorizaram e demonstraram, isso também foi demonstrado na prática, quando medidas dessa natureza foram perpetradas na economia brasileira, que a interferência nos preços é ao mesmo tempo uma interferência nas informações disponibilizadas pelas relações de mercado. E quando se distorcem as informações no mercado, geram-se consequências indesejáveis a médio e longo prazo. Fica-se sem ter uma visão clara e realista do que efetivamente se está demandando, do que efetivamente se tem em excesso, do que se deve ou não produzir para atender às demandas do consumidor. De vilões, como o controle de preços, vamos para mocinhos de um ponto de vista liberal. No artigo do Caio Ferola, também do Instituto Líderes do Amanhã, o digital e a tecnologia são grandes alavancas da liberdade. É um elogio ao desenvolvimento tecnológico que muitos, a exemplo dos antigos luditas que defendiam que nós destroçássemos as máquinas para impedir o avanço tecnológico, temendo os efeitos do desemprego. Nós já tivemos aqui comentários sobre isso no último IL Flash. Nós devemos, ao contrário, enaltecer as novas possibilidades que as tecnologias oferecem e sustentar a bandeira da liberdade no meio digital. Evitar que seja excessivo o desenvolvimento de restrições à dinâmica e ao comportamento dos usuários na internet. Voltemos agora a vilões. No caso, os caminhoneiros chantagistas na economia e na política brasileira. É um artigo do Luan Sperandio, nosso colunista e também agora associado do Instituto Líderes do Amanhã, caminhoneiros rent seekers. Rent seeking é um termo da economia e da ciência política que se refere, como define o Luan, à busca de renda por um grupo de interesses na sociedade a partir de uma tentativa de obter renda econômica pela manipulação do ambiente social ou político. Isso ocorreria em detrimento da possibilidade de agregar valor aos produtos, bens e serviços produzidos. Ou seja, seria uma renda possibilitada por uma artificialidade permitida a partir de uma intervenção governamental. É a chantagem de greve o tempo inteiro que os caminhoneiros nos submetem porque estão interessados em benefícios à sua categoria. E muitos os pintam como heróis. Já houve quem dissesse que os caminhoneiros eram heróis, que iam salvar o Brasil da desgraça sociopolítica e socioeconômica, quando na verdade só estavam interessados, em especial os líderes da categoria, nos seus próprios benefícios. É isto que o Luan critica no seu artigo, que é uma crítica específica ao corporativismo, que é algo que os liberais devem combater. A pressão dos grupos de interesse para garantir privilégios através do Estado, achacando o restante da sociedade. Vilões também são os populismos e o autor vai apresentar, o Gabriel Wilgans, vai apresentar as semelhanças entre eles no seu artigo Uma Alternativa aos Caminhos Populistas, parte 2. Era uma continuação do texto que ele já introduziu anteriormente sobre o populismo no Brasil e a disputa no Brasil entre dois campos populistas, na visão dele, o lulopetismo, à esquerda, e o bolsonarismo, à direita, que seriam populismos na essência antiliberais, como comportamento antiliberal que deve ser combatido e condenado pelos verdadeiros liberais. E ele vai dizer, por exemplo, ele vai fazer essa comparação através da figura de Roberto Jefferson, um político hoje no PTB, que esteve ligado aos dois esquemas.
No caso do lulopetismo, ele foi delator do mensalão. Se foi delator, foi porque participou do esquema de corrupção da era petista anteriormente. E, ao mesmo tempo, hoje posa de bolsonarista, né? Posta foto exibindo fuzil em apoio a Jair Bolsonaro e comemorando o golpe de 64, conclamando a um golpe militar na atualidade para destruir o STF, o Congresso, etc, etc, etc. Esse tipo de coisa que a gente tem visto. Está lá o Roberto Jefferson do lado dessa gente. O mensaleiro que virou o bolsonarista, diz o Gabriel Wilhans, simboliza bem as equivalências antiliberais entre bolsonarismo e petismo. Também sobre atualidade, nós temos um artigo do Marcelo Benevides, A Que Ponto Chegamos? Ele é mais uma crítica ao que se considera serem os abusos das medidas restritivas dos governantes, sejam os governadores dos estados, sejam os prefeitos, por ocasião do combate à pandemia do coronavírus. A gente sabe que tem muitos liberais criticando veementemente esse tipo de política, e cada um na sua intensidade, uns acham que nenhuma política de restrição está correta, outros acham que há excessos, mas existem restrições aceitáveis dentro de certo tempo, enfim. Ele aqui faz uma grande crítica a essas medidas e ao abuso que se faz delas na sociedade brasileira. Crítica também nós temos a intervenção na Petrobras, a insinuação de intervenção na Petrobras, com o texto do Luan Sperandio, intervir na Petrobras é repetir a aventura que já deu errado. Conforme coloca mais uma vez o Luan Sperandio nesse artigo, as estatais não podem ou não devem ser utilizadas para se fazer campanha de reeleição, para se promover políticas públicas e tampouco para se fazer assistencialismo aos mais vulneráveis. Para isso, o governo já tem orçamento, já tem outras ferramentas que são inclusive mais eficazes. Mais do que isso, diz o Luan, ao interferir na empresa, não será prejudicado apenas quem investiu em ações da Petrobras, mas em última análise toda a população, com a falta de confiança gerada, instabilidades e até riscos de desabastecimento que derivam desse tipo de intervenção. É uma crítica naturalmente motivada pelo discurso e pelos acenos de Jair Bolsonaro a interferir, trocar ali a presidência de Roberto Castelo Branco, a confusão que aconteceu algumas semanas atrás. Ainda a atualidade, na liderança do IL Flash de hoje, nós temos um texto do jornalista Janker Zimmer sobre suspeições, lulopetismo e a Suprema Corte. É um artigo motivado pelo recente julgamento no Supremo Tribunal Federal da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, também ex-ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro, pelos seus julgamentos da Lava Jato. Na visão do Janker Zimmer, se Moro é suspeito para julgar Lula, o mesmo poderia ser dito a respeito dos demais dos ministros do Supremo Tribunal Federal que fizeram o julgamento com relação a outras questões. Lewandowski não seria da mesma forma suspeito para se envolver em julgamento que envolve Lula, né, tendo sido indicado por ele para o Supremo. Dias Toffoli, ex-advogado do PT, deveria julgar casos que envolvem Lula. E Gilmar Mendes, que é um claro desafeto de Moro, faz ataques a Moro o tempo inteiro, poderia julgar a sua suspeição? Na visão do Janker, isso só ocorre na República Democrática da opinião única. E a opinião que prevalece, infelizmente, é a da turma da Suprema Corte, que vem zoneando a República Brasileira. Eu aproveito esse finalzinho do IL Flash para divulgar para vocês mais uma vez o lançamento de abril, em parceria com a editora Almedina Edições 70. Lançamento no Brasil e em Portugal. Vai haver um pequeno delay entre um lançamento e outro, mas o livro também será disponibilizado para o mercado português. O livro Introdução ao Liberalismo, que é um lançamento do Instituto Liberal, que eu tive a honra de organizar, contendo textos dos nossos articulistas, dos nossos colunistas, também do lendário professor Og Leme, reunindo e condensando, enfim, artigos da história do Instituto, introduzindo teoricamente os fundamentos do liberalismo. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.